consumo de ovos de codorna teve um incremento bastante grande, né? Dos últimos 10 anos para cá, a gente teve um incremento significativo, né? Em torno de 215% do consumo de ovos de codorna, e basicamente esse consumo muito incentivado pelo processo de industrialização, né, que seria o acesso às pessoas hoje nos mercados, né, em lojas de conveniência, acharem ovos já prontos para o consumo, que seriam esses ovos na semi-conserva, que seria a conserva refrigerada. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O Aviário. Estamos aí, né, recentemente comemorando os nossos 100 episódios. A gente está sempre trazendo, né, pessoas de destaque da avicultura brasileira para conversar com a gente um pouquinho sobre essa atividade que todos admiram tanto, que é a avicultura. E hoje nós temos uma super convidada aqui, uma colega, certo? A Michele Mendonça, bem conhecida aí, e a gente vai conversar um pouquinho sobre codornas, cotonicultura. Quer dizer, a Michele, embora ela tenha mestrado, doutorado em aviculturas, né, de corte e postura, ela se dedica a essa parte de codorna já há muitos anos, tem uma experiência super legal, e ela vai contar para a gente os gargalos da produção, né, dessa espécie, enfim, como é que situa a cotonicultura brasileira aí no nosso cenário aí, né, em termos produtivos. Então, Michele, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por você estar disponível aqui para estar participando com as pessoas que nos acompanham de mais um episódio do nosso podcast. E obrigado. E assim, eu começaria assim... Bom, vou te passar a palavra para você fazer a sua introdução e depois a gente começa a conversar sobre o assunto técnico. Boa tarde, pessoal. Olá, tudo bem com vocês? Eu gostaria de agradecer, né, principalmente o convite, né, inicialmente, aí esse convite para gravar, né, esse episódio com vocês e estar aqui. Então, é uma honra para mim, né, ter o professor Marcos para interceder nesse processo. Então, muito obrigada pelo convite e vamos lá, vamos conversar sobre as pequenas notáveis. É isso, né, gente? Você viu aí que a Michele já está rebatizando as codornas, né? Ela gosta de falar que são as pequenas notáveis e ela vai explicar por quê, né, que ela considera as codornas as pequenas notáveis. Michele, antes da gente entrar aí mais a fundo aí da parte técnica, de vez de eu ler seu currículo aqui, eu queria que você contasse aqui para as pessoas que estão, né, nos ouvindo e assistindo e acompanhando a gente, como é que você veio parar na avicultura? Como é que você veio parar nas codornas? Né? Conta um pouco da sua trajetória e desde a sua formação, enfim. Divide aqui com a gente um pouco da sua trajetória profissional. Bom, quem é a Michele Mendonça na fila do pão ou na fila do ovo, né? Eu normalmente costumo falar isso com os meus estudantes. Então, eu sou aquela garota do centro do Rio de Janeiro, né, da zona norte do Rio, bem capital mesmo, que não tinha nenhuma origem rural e resolve estudar zootecnia, né, ser zootecnista em função da paixão por animais e especialmente pela área de nutrição. Então, inicialmente, eu fui parar na zootecnia, sim, né, para surpresa da minha mãe, principalmente, né, poxa, como você vai fazer zootecnia, né? E saí de casa, então, muito cedo para poder estudar e fiz a graduação em Lavras, né? E desde a metade da graduação, quando eu comecei, né, me deparei com a avicultura, com a disciplina de avicultura, e não tinha disciplina de coturnicultura, né, que falava sobre as codornas, mas no setor de produção de aves, né, de galinhas e frangos, tinha as codornas, né, bem lá no cantinho, e eu comecei a me interessar por elas, né, por essa espécie tão diferente, né, e tão bacana de se trabalhar. Então, foi assim, na metade da graduação, eu comecei a querer saber mais sobre codornas, e aí a minha primeira iniciação científica com avicultura foi com as codornas, e desde então, ainda em Lavras, foi a organização do primeiro simpósio internacional de cotonicultura. Então, eu e meu grupo resolvemos, né, inventamos que íamos fazer um congresso internacional, na verdade, inicialmente um simpósio internacional,
e descrente de muita gente, né? Foi muito, né? Todo mundo, como assim, codorna? Vocês vão juntar gente para falar de codorna, né? E gente do mundo inteiro, exatamente. Nós juntamos gente do mundo todo, lotamos o auditório, né? O salão de convenções da UFLA, e conseguimos também uma participação bastante intensa de produtores, que não era comum, né, os produtores visitarem as universidades. A gente via muito os simpósios, os congressos né, com os pesquisadores, professores, estudantes. E o simpósio de cotonicultura fez, né, abriu esse vislumbrou, né, que os produtores poderiam participar e deveriam participar, porque a partir, né, das dores deles, das demandas deles, a gente conseguiria atender dentro da pesquisa. E foi assim, né? Foi seguindo a cotonicultura sempre como a minha paixão. E eu fui para fazer um mestrado em Jaboticabal. Na época não pude trabalhar com codornas, né? Existia um outro projeto já com avicultura caipira. Então, sempre nessas diferentes vertentes da avicultura. E foi quando, né, o professor conseguiu participar da minha banca de mestrado. E depois, na sequência, eu fui ministrar aula, né? Fui trabalhar como professora e até que eu retornei, eu fui a parar em Rondônia como professora, né, do Instituto Federal lá, e depois, com a redistribuição para Minas Gerais, eu fui para fazer o doutorado em Viçosa. E aí já o doutorado eu já coloquei na minha cabeça que eu ia trabalhar com alguma coisa com codornas, e aí, de fato, foi um trabalho muito legal, que foi a utilização de fontes de ômega 3 para as codornas. E aí depois, na sequência, né, de um tempo depois, em 2019 para 2020, eu fui para o pós-doutorado, aí voltei às minhas origens em Lavras, novamente trabalhando com codornas. Então, é aqui onde estou, né, agora, né, atuando aí especialmente nessa área de cotonicultura, que é uma área fascinante. Imagine ter à disposição uma solução que combine rapidez e interpretação personalizada para gerenciar os riscos das micotoxinas em sua empresa? A Pegasus Science é a resposta. Realizamos a quantificação em tempo real das principais micotoxinas, promovendo decisões mais assertivas, resultando em um gerenciamento macroeconômico e sustentável. Bom, gente, vocês viram aí, né, que a Michele, desde lá da graduação, ela é apaixonada pelas pequenas notáveis. Michele, eu queria dividir essa nossa conversa aqui, né, em dois momentos, né? Vamos começar a falar a porteira para fora, vamos falar um pouquinho do mercado, do cenário, de como que essa cadeia produtiva está organizada no Brasil, como é que os potenciais dela, como é que ela se relaciona, né, com a própria galinha poedeira tradicional, do ovo branco, como é que ela relaciona nesse mercado de proteína animal. E depois a gente entra para a porteira para dentro e fala um pouquinho de aspectos mais técnicos mesmo do dia a dia das granjas. Como é que está hoje o cenário da produção de codorna no Brasil? Basicamente, professor, a produção de codornas no Brasil é produção de ovos, né? Basicamente, a gente tem uma grande produção de ovos. Então, a cotonicultura de postura tem uma expressividade maior do que a cotonicultura de corte. Muitas pessoas acreditam que a codorna não seria uma carne, né, comestível, e assim como a gente tem na avicultura de corte, né, essa separação por genética, né, do frango de corte para a galinha de postura, também na cotonicultura nós temos essa diferença. Então, nós temos subespécies, no caso da cotonicultura, e aí subespécie específica para a produção de ovos, e subespécie específica para a produção de carne, tá? Então, a gente tem uma expressividade bastante grande. O consumo de ovos de codorna teve um incremento bastante grande, né? Dos últimos 10 anos para cá, a gente teve um incremento significativo, né? Em torno de 215% do consumo de ovos de codorna, e basicamente esse consumo muito incentivado pelo processo de industrialização, né, que seria o acesso às pessoas hoje nos mercados, né, em lojas de conveniência, acharem ovos já prontos para o consumo.
que seriam esses ovos na semi-conserva, que seria a conserva refrigerada, né, especialmente para o Sudeste, né, há uma preferência do consumidor do Sudeste em consumir na semi-conserva, né, que é essa conserva geladinha, né, a semi-conserva. E para a região sul, né, que tem uma preferência por ovos na conserva da forma tipo picles, né, ela mais ácida, que ela tem uma durabilidade maior. Isso tem uma diferença de consumidor em função de palatabilidade mesmo, de textura do ovo. Tá? Então, mas basicamente a gente teve esse consumo incrementado por isso, pela essa facilidade em acessar ovos prontos para o consumo. Hoje você chega no mercado, você consegue embalagens de 200 gramas de ovinhos, ali tem 20 unidades, né? Ou 30 unidades de ovos já prontos para você consumir, sem ter que descascar e todo esse processo que muita gente, né, não sabe que existe técnica para isso, e existe, que facilita o processo de descasque. Então, basicamente, a gente tem essa produção de ovos bastante significativa. Com relação a mercados, a gente tem a região Sudeste, em especial o Espírito Santo, né, saindo à frente aí. Santa Maria de Jetibá é um município que é bem expressivo na produção de ovos de codorna. 25% da produção nacional de ovos de codorna se concentra em Santa Maria de Jetibá, então é um município que também é expressivo na produção de ovos de galinha. Tá? Então, bastante grande essa produção basicamente 60%, 70% fica no Sudeste, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Né? Então, em termos de mercado, a gente tem esse incremento no consumo. Tivemos uma baixa aí na época da pandemia, né, em 2020, porque esse consumo de ovos de codorna cresceu, como eu falei, em função da industrialização e porque as pessoas acessam esse produto em restaurantes, né, em bares. E aí, com a pandemia, tudo fechado, a gente não teve essa disponibilidade. Então, tivemos até um certo retrocesso aí dentro da cotonicultura. Muitas granjas, incubatórios, né, de produção de codorninhas de um dia tiveram que eliminar suas matrizes, né, então mais da metade das matrizes foram eliminadas, né, foram descartadas mesmo, né, foram eutanasiadas, porque não se justificava manter em produção, porque não se tinha para onde vender, onde comercializar nem as codornas, tampouco os ovos. Então, a gente teve um pouco desse retrocesso. Mas em 2021 para 2022, a gente já observa uma recuperação bastante significativa do setor. Michele, assim, é também uma atividade que tem um número grande de pequenos produtores pulverizados, talvez Centro-Oeste, talvez Norte e Nordeste, ou a tendência é algumas empresas mesmo que já são tradicionais na avicultura, né, de postura, tem a modalidade de codornas. Como é que é vamos dizer, esse perfil do produtor de ovos de codorna? E eu estou falando mais de ovos, mesmo que você tenha toda a razão, a maior produção de ovos, vamos focar mais em ovo, né? Embora exista, você explicou muito bem, né, esse mercado para carne, vamos focar mais no ovo, que conforme você mesmo explicou, é o maior mercado. Como é que isso funciona também nas regiões do perfil desse produtor? Professor, a gente observa o seguinte, em São Paulo, principalmente, a gente tem produtores, né, granjeiros que têm o segmento da avicultura de postura, né, no caso as galinhas, e aí tem as codornas. Então, isso é uma coisa bem específica de São Paulo, ali naquela região de Bastos, né, que a gente observa essa criação, né, tanto das galinhas quanto das codornas. Em Minas, a gente tem uma diferença um pouquinho, a gente tem alguns produtores já mais especializados na cotonicultura. Né? No sul de Minas, a gente tem uma granja de bastante expressividade, que seria a Granja Loureiro, que comercializa ovos em conserva, semi-conserva, né? Todas essas modalidades, e eles têm em torno aí de 1 milhão e meio de codornas em produção. E aí é só codornas. Né? Então, a gente observa em Minas Gerais essa característica. De pequenos produtores, a gente vai observar mais no Nordeste, que tem crescido bastante, São Bento do Una, né, em Pernambuco. A gente tem observado um crescimento desses pequenos produtores, né, mais pulverizada essa produção, especialmente no Nordeste. E eles estão crescendo e ganhando bastante mercado em função
do mercado do Nordeste também está demandando mais ovos de codorna. Sempre foi uma região bastante consumidora de ovos de codorna, e agora ainda mais porque os produtores estão aumentando as suas produções, então a gente tem essa pulverização um pouco mais na região Nordeste. Tá? São Paulo, Minas e Espírito Santo, a gente vê essa produção aliada aí, né? Junto à avicultura de postura com a avicultura, com a coturnicultura de postura. Tá? Assim, eu estou perguntando porque assim, hoje, né, o mercado está garantido. Dificilmente você vai em algum, né, desses restaurantes self-service, né, por quilo, dificilmente você passando ali né, nas saladas ali, você não tem pelo menos, né, uma vasilha reservada para um ovinho de codorna. Então, acho que já é um alimento que é tradicional na mesa do brasileiro. Eu acho que é um mercado, realmente, você tem toda a razão, você já deu os números aí, 215% de aumento no consumo, e acho que o mercado está garantido. Vamos, então, passar para dentro da porteira, né? Eu queria que você comentasse rapidamente aí, talvez pudesse até começar a explicar a questão da genética, né? Como é que é a produção porteira para dentro? Que você enxerga como, vamos dizer, no geral, dá um panorama geral, falando um pouquinho de genética, um pouquinho de nutrição, a própria como é que fala, manipulação do ovo, né? Já que ele não é classificado, né, por tamanho, e você falou que muitas já são semi-industrializados, né, já são descascados. Conta pra gente um pouquinho vamos dizer, desse layout aí, como é que estão as empresas aí de codorna Brasil afora? Bom, hoje, já adiantando um pouquinho, né, um dos principais entraves dentro da coturnicultura é essa questão da genética, né, professor? Porque a gente tem subespécies, a gente não tem essas marcas comerciais como a gente tem para as linhagens de postura, né, de galinhas de postura e de frango de corte. Você tem marcas comerciais, linhagens, né, de diferentes empresas que comercializam essas aves, né? Então, linhagens poedeiras leves, as brancas, poedeiras vermelhas, né? Semi-pesadas, enfim. Então, a gente tem essas marcas comerciais, você tem uma expectativa aí de produção, né? E para codornas, não. Codornas, a gente tem aquela subespécie, que no caso da produção de ovos de codorna é a subespécie japônica. Então, a Coturnix japônica, essa é a subespécie que é destinada à produção de ovos. E aí daí vem o nome, né, coturnicultura, por causa do nome do gênero, né? Então, que é Coturnix. E aí a gente tem esse entrave porque nós temos no mercado diferentes incubatórios, né, que comercializam codorninhas de um dia, porém da mesma subespécie, mas com biotipos, podemos dizer assim, diferenciados. Às vezes você compra de um incubatório X que a codorna cresce rapidamente, é a codorna japonesa, mas ela cresce rapidamente nesses primeiros dias, e aí você tem uma menor mortalidade. Mas aí você observa que ela engorda um pouco mais, produz um pouco menos. Aí você tem de um outro incubatório Y, que ela vai crescendo um pouco mais devagar, um pouco mais lento, tem uma mortalidade maior, ou seja, porque ela é muito pequenininha, né? Só para a gente lembrar e se situar, a codorna nasce com 8 a 9 gramas, né? Muito diferente aí de uma poedeira, né? Que 35, 38 gramas. E aí a gente tem essa diferença. Então, essa codorninha cresce devagarinho, tal, ela é muito pequenininha, a mortalidade muito grande, mas aí chega lá, ela atinge um pico de postura e persistência de postura muito grande, né? Então, a gente tem essas diferenças aí dentro da granja. A questão de volume também, de produção de codorninhos de um dia, a gente tem uma certa limitação. Então, um granjeiro como esse, como eu falei, do sul de Minas, ele não consegue comprar de um incubatório só. Para ele ter um galpão, preencher um galpão dele de 100, 150 mil codornas, ele precisa comprar de 2 fornecedores, e aí cria essas codornas sob manejos próximos ali de iluminação e tal, sabendo que tem essa diferença aí genética, né? E então, essa é um entrave. Então, dentro da produção, a gente já começa a pensar nisso, né? Mas, basicamente, a criação dentro da granja é em gaiolas,
né? Então, os grandes produtores, quando tem um volume muito grande, faz a fase de cria. Então, a gente divide em 3 fases, basicamente. A primeira fase de cria, que é de 1 a 21 dias de vida. A fase de recria, de 22 a 42 dias de vida, né? E a fase de produção de ovos, a partir dos seus 43 dias de vida. Às vezes, né, a gente não tem nada exato na biologia, mas a gente tem algumas codornas aí também com essa idade de postura um pouquinho adiantada, com 38, às vezes até 40 dias, né, que é o ideal que ela comece um pouquinho mais tarde mesmo, esse período que a gente espera, mas já aconteceu, por exemplo, no Instituto Federal da gente comprar codornas de um incubatório, e a gente normalmente adquire codornas com 28 a 30 dias, em função da nossa estrutura de criação da fase inicial. Agora nós temos, mas inicialmente não tínhamos, e codorna já veio botando com 30 dias, ou seja, um prolapso generalizado. A gente perdeu na primeira semana mais de 100 codorninhas, né? Então, assim, com 28 dias, 30 dias já botando dentro da caixa, vieram no transporte já botando. Então, isso é resultado de manejos equivocados, né? E aí a gente entra falando que é uma espécie diferente da galinha, né? Então, galinha é galos, né, domésticos, e a ave, a codorna, é a Coturnis cotrix japônica. Então, são espécies diferentes que exigem manejos diferentes. Então, isso para dentro da porteira, isso dentro da granja, é extremamente importante de se considerar, né? Mesmo aquele produtor que tem galinhas e que tenha codornas, até porque ele nem pode tê-las próximo, né? Eles têm que ter uma distância considerável entre os galpões, eles não pode ter no mesmo núcleo, né, de criação, codornas e galinhas, em função de várias questões de biosseguridade, né? Mas são espécies diferentes, que uma doença que uma pega, a outra não pega, né? Então, exige esse manejo diferenciado. Então... Michele, você falou aí dessa questão da inicial, né, que as aves nascem, né, são muito sensíveis, nascem aí com um pouco mais, né, um pouco menos de 10 gramas e tal. Essa fase inicial, normalmente, como que ela é feita? Tem, vamos dizer, uma necessidade especial para fazer a cria dessas primeiras semanas? Como é que normalmente isso é feito nas empresas? Sim, há uma preferência, né, dos produtores em fazer essa cria no piso, né, sob cama, tá? Existem gaiolas específicas hoje para essa fase, mas que é um investimento bastante grande, né? De forma geral, gaiola sempre mas para codorna ainda mais, porque por mais que você limite ali o espaço entre comedouro, ela dá um jeito de passar por ali, você tem até uma certa perda de codornas durante esse processo. Então, preferencialmente, se cria no piso, né? Sob cama, maravalha, círculo de proteção, aquela mesma dinâmica que a gente pensa para frangos e para, né, pintainhos de corte, pintainhas de postura. Agora, a questão do aquecimento é extremamente rigoroso ali, né? A temperatura que elas exigem é bem mais alta do que a temperatura que seria para esses pintainhos de corte ou postura. Então, a ave exige em torno aí de 37 graus, 36, 37 graus nos primeiros 2 dias, nas primeiras 48 horas, né? A questão de equipamentos, né? A gente utiliza os mesmos equipamentos dos pintainhos, fazendo algumas adaptações. Então, aquele velho bebedouro, tipo copo, né, invertido, que a água cai sob pressão, a gente tem que colocar lá a bolinha de gude. Meus estudantes morrem de rir, falam, nossa, professor, é isso mesmo, tem que colocar a bolinha de gude, você tem que diminuir aquele espaço, senão a codorna morre afogada, né? Aquele bebedouro foi feito por uma ave que pesa aí 38, 40 gramas, não 10, né? Menos que 10. Então, a gente tem que fazer essas adaptações. Mas, basicamente, seria isso. Ciclo de proteção, né? Preferencialmente em função dessa menor mortalidade, né? Pelo menos os primeiros 15 dias no ciclo de proteção, há uma preferência em função dessa questão de manejo e de aquecimento também, que facilita consideravelmente quando você aquece. Aí você aquece o ambiente todo, dependendo do tamanho do galpão, do número de codornas que for criado. Deixa eu te fazer uma pergunta, agora me veio na cabeça aqui por curiosidade mesmo. E o machinho, o que faz com ele? Já vem sexado, já faz a sexagem. Então, no incubatório, eles sacrificam também?
Não, atualmente eles até comercializam, porque existem produtores de menor porte que utilizam até essa ave para a produção de carne. Não é o ideal, né? De fato, não é o ideal, porque é uma ave que tem um score corporal diferenciado, né? De uma ave que é europeia, que seria a Coturnix, que é a subespécie para a produção de carne, mas na grande maioria eles são comercializados com preço assim, 50 centavos cada animal, 40 centavos cada codorninha de um dia macho, e são comercializados para o pessoal que vai fazer o abate, né? E aí comercializa essas aves assim. Bom, então, saindo da genética e indo um pouquinho para a nutrição, como é que tem algum desafio maior, assim, em termos de granulometria de ração, em termos assim de fases, né, de exigências, como é que se organiza essa questão da alimentação e nutrição da codorna? Nós avançamos bastante com essa questão da exigência, sabe, professor? A gente tem as tabelas, né, de Viçosa, que eu pude participar um pouco, né, lá na fase do doutorado. Então, a gente tem algumas referências, informações aí dessas exigências nutricionais da fase de cria, recria e postura. Tá? E de acordo com o peso do ovo, peso corporal, enfim, a gente consegue ter até uma estimativa, né, de nível calórico e de lisina, principalmente, né, desse aminoácido extremamente importante, a gente consegue ter isso atualmente, né, mais determinado. Agora, a grande questão é essa questão da granulometria, né, e convencer os produtores de premix, né, que façam um premix específico para codornas. Então, a gente tem essa limitação, né, e para os pequenos produtores, quando eles querem comprar a ração de codorna, eles não acham, eles não têm essa disponibilidade, sequer acham um núcleo específico para codornas. Então, acaba pegando de galinha e aí fazendo essa confecção dessa ração, né, utilizando um núcleo de poedeiras para codornas. E aí não dá certo. E normalmente, né, eu recebo questionamentos pelo Instagram e por e-mail dos produtores assim: o ovo não está saindo assim, a codorna não está botando o ovo, né, de qualidade e tudo mais. E aí, porque essa questão da nutrição ela é diferente. A exigência nutricional de uma ave, o requerimento nutricional de uma ave de postura, seja ela galinha ou codorna, ela é diferenciada. Né? Então, a ração da galinha ela não é adequada para as codornas. Né? Inclusive, eu escrevi até um artigo para o pessoal da Vinews falando sobre isso, né? Sobre essas particularidades da produção de codornas. Então, elas são espécies diferentes, elas têm umas necessidades nutricionais diferentes, a capacidade de consumo de alimento também, a granulometria da ração, a capacidade digestiva delas, né? A taxa de crescimento, imagina, codorna com 28 dias pesa 10 vezes mais do que ela pesava com um dia de vida. Né? Então, essa taxa de crescimento, desenvolvimento é bastante significativa. Então, a gente tem diferenças, especialmente com relação ao teor de calorias, ao teor de proteína, né? Além do que é diferente o tamanho e a característica do ovo. A espessura de casca é diferente da codorna, da galinha, né? O tamanho. Então, a gente tem que considerar isso, porque é importante a gente considerar fazer, né, formular uma ração que seja adequada para as codornas. Né? Então, as codornas na fase de postura, por exemplo, consomem de 25 a 28 gramas por dia. Eu não posso pensar que uma ração de galinha, que uma galinha nessa fase de produção de ovos consome em média de 100 a 120 gramas de ração por ave por dia, eu queria dar uma ração dessa para uma ave que come um quarto disso. Né? Não vai funcionar. Né? Então, a exigência nutricional ela é diferenciada em função todos esses fatores. Então, a gente tem uma questão de limitação de encontrar isso no mercado. Tipo, um premix específico para codorna, um núcleo específico para codorna, que seja uma ração, especialmente para os pequenos produtores. Michele, agora vamos falar um pouquinho assim da logística da produção mesmo, né? Como a gente sabe, né, a codorna, assim como as galinhas, elas botam ali, né, todos os dias e tem uma produção grande de ovos ali, né?
E assim como, né, nas granjas de postura comercial, né, você tem que minimamente, né, trabalhar esse ovo, né? O frango de corte você entrega para o abatedor a ave viva e eles lá fazem, né, os cortes, o abate, etc. E, quer dizer, vamos dizer, uma unidade industrial especializada, né? No caso da postura, e isso vale para a galinha, né, e claro para a codorna também, minimamente o produtor tem que, né, trabalhar um pouco esse ovo, seja... Não sei como é que é o processo, queria que você explicasse isso direitinho para a gente. Eu sei que não tem classificação, assim como tem o ovo de galinha, né? Então isso já é uma coisa a menos, né, para o produtor fazer. Mas como é que funciona a partir do momento que esse ovo sai ali do galpão de produção, vai para a sala de ovos, como é que é, enfim, essa logística? Certo. Então, vamos lá. Esses ovos saindo do galpão, apesar de não classificar, é importante que eles passem por um processo ali mínimo ali de ovoscopia, ou pelo menos tentar identificar uma trinca ali, para que eles possam ser embalados se eles forem comercializados in natura. Então, não tem uma sala de classificação, mas temos uma sala em que há o descarte daqueles ovos que estão trincados, que estão sujos e tal, não tem essa lavagem, essa questão toda que teria essa possibilidade de fazer com os ovos de galinha. Tá? Então, aí ali eles são embalados e existem já embaladoras de ovos de codorna, apesar de não classificar, temos embaladoras automáticas que colocam ali as 30 unidades e destina para o consumidor. Agora, as granjas que fazem a industrialização, que a grande maioria delas, quando optam por isso, né, tem a sua própria indústria dentro da granja. Né? Então, por exemplo, o exemplo que eu dou, que é essa do sul de Minas, né, que eu conheço mais de perto, que é a Granja Loureiro, eles têm essa produção assim toda ali centralizada, né, vamos dizer assim. Então, sai do galpão, todos os galpões são automatizados, são climatizados, a coleta é automática, e aí eles são exigidos de algumas empresas que eles comercializem os ovos das 3 formas, in natura, né, em casca, na semi-conserva e na conserva. Né? Então, esses ovos que vão para industrialização, eles são selecionados, porque eles também devem estar íntegros, com peso adequado, então eles normalmente vão em caixas para uma sala, né, uma antessala aí dentro da indústria, e aí ali eles permanecem por, no mínimo, ali 3 dias. Né? É uma sala refrigerada, né? É um controle de temperatura, umidade. E por que essa separação? Porque durante esses 3 dias isso facilita o descasque, né? Então, o pessoal que reclama muito de cozinhar ovo e descascar e tal, é porque a membrana da casca do ovo de codorna, ela é mais resistente do que da casca do ovo de galinha. Então, em compensação, a espessura da casca do ovo de codorna é menor. Então, para compensar isso, ela tem uma membrana. A gente consegue identificar isso quando cai um ovo de galinha no chão, um ovo de codorna. O ovo de galinha, ele dá uma esparramada. O ovo de codorna, não. Né? Às vezes, nem dá para ver que ele trincou. Né? Ele dá aquela quebradinha e fica lá. Então, isso atrapalha o descasque, podemos dizer assim. Né? As empresas que fazem isso, elas deixam, então, nessa sala climatizada e dali, né, 3 dias no mínimo, 3 dias depois que que os ovos estão ali, seguem para dentro da indústria, né, são selecionados novamente todos aqueles que estão íntegros, né, adequados para o processo de cozimento, né, faz o processo de cozimento, descasque, embalagem dentro da granja. Né? Então, a solução de conserva refrigerada, ela é diferente daquela conserva tipo picles, né? Ela tem um pH um pouquinho mais alto, né, do que a conserva picles, que é a não refrigerada, e aí separa ali, naquele momento depois que cozinhou, separa para qual tipo de conserva vai ser destinada. As semi-conservas vão para a câmara fria, para comercialização o mais rápido possível, porque ela tem um período, né, uma vida útil de 45 dias. Já a picles, ela pode ficar fora de refrigeração até 6 meses de vida útil. Então, mais ou menos, né, resumidamente, é isso que acontece. Então, dali mesmo faz o processo. Michele, muito legal. Caminhando aqui para o fim, eu queria, para a gente terminar, assim, acho que todo mundo, né, a codorna é uma alternativa, né,
Mas eu queria que você fizesse um rápido paralelo aí, uma comparação, e às vezes até, conforme você já explicou, né, às vezes as pessoas confundem, né, e tratam a codorna como se fosse uma galinha, né? Assim, qual assim, que você deixaria de diferença entre as duas produções, né, de codorna, né, e a postura da galinha? Eu acho que assim, o que mais me encanta, né, nas pequenas notáveis, por que que eu falo de pequenas notáveis, né? Elas botam, né, iniciam a sua vida reprodutiva muito cedo, né, diferente das galinhas ali. Então acho muito interessante isso, né? Essa é, início de produção bastante rápida, a persistência na postura. E elas botam ovos todos os dias, com tempo de formação um pouco menor aí do que da galinha, e além disso, esse ovo representa 10% do peso corporal dela, enquanto que das galinhas é 3%. Então, por isso que eu chamo elas de pequenas notáveis, porque assim, daquele tamaninho, bota um ovo assim, né, extremamente rico nutricionalmente, assim como são os ovos de galinha, né, com algumas diferenças ali em termos de nutrientes, né? O ovo de codorna se destaca bastante pela questão do teor de ferro, então para combater anemia, né? Então tem um plus aí, um a mais nisso, né? Então, isso que me encanta muito nas codornas, né? Que me encantou desde sempre foi esse tamaninho, né? Ela dali toda, costumo dizer que ela é a prima pobre da galinha, né? Então ela está sempre de lado, ela é sempre uma alternativa. Quando a gente vai nos congressos, é sempre uma palestra de codorna, o resto é de galinha, né? Então, e eu vejo esse potencial que a codorna demonstra, né? Ela fica lá quietinha, ela não anuncia que bota ovo e fica lá do jeitinho dela mais, né, reservado possível, assim, né? E então eu acho que isso é um diferencial muito grande nas codornas e que elas têm um potencial incrível assim para nos oferecer. Um rápido lembrete para você que nos acompanha. Se você se interessa pelo tema deste episódio, nós disponibilizamos um e-book gratuito sobre os avanços na nutrição de aves. Este e-book foi criado para te ajudar a entender os pilares da produção de rações e como eles podem impactar diretamente o desempenho das aves. Baixe agora esse material de forma gratuita e transforme os seus conhecimentos em soluções práticas para o futuro da nutrição avícola. Lembrando que o link para acessar está na descrição deste episódio. Aproveite o material que nós preparamos para você e nos conte o que você achou. Muito legal, realmente, quando a gente para pensar, é uma máquina, né, Michele? É uma maquininha, como você falou, é uma pequena notável mesmo. Bom, Michele, caminhando agora para o fim, eu queria, né, a gente tem uma tradição aqui no podcast, né, de terminar com uma pergunta que não é técnica, né, assim, a gente aproveita esse, né, o conhecimento, né, a expertise do nosso convidado para, assim, trazer um pouquinho, né, de coisas que não são exatamente técnicas, né, e a gente tem a tradição aqui de perguntar como que você, Michele, você é professora, é ótimo isso, né, a gente está no meio dessa moçada, convivendo, né, com esses meninos que estão em formação profissional, né? Mas como que você enxerga o profissional de sucesso? O que você acha que, né, a pessoa tem que ter, focar, enfim, direcionar para... Eu sei que essa coisa é meio relativa, né? O que é sucesso, né? Mas sem teorizar muito, como que você enxerga exatamente, né? O que tem, quais são, né, os requisitos profissionais para uma pessoa, né, atingir esse sucesso profissional? Olha, professor, o que eu vou falar dos estudantes que seguiram um caminho que, né, cada um escolheu mas um caminho que para eles é um caminho de sucesso, assim, né? Estão em empresas ou em instituições e seguiram a vida ou acadêmica ou mesmo comercial. E eu vejo o que é sucesso para eles, assim, como é que eles se tornaram, né, zootecnistas, né? De sucesso. Eu vejo que foi ou médicos veterinários, né, o que seja, porque a gente tem estudantes de mestrado também, né? Eu acho que o principal é estar disposto a aprender. Eu acho que não acreditar que não sabe, que sabe tudo, assim. Eu acho que quando a gente fica nessa situação assim, eu sei tudo, eu não preciso aprender mais nada, eu acho que é uma posição muito equivocada,
porque você perde oportunidades, né? Então, acho que eu sempre falo isso, que eu estou sempre disposta a aprender. Eu acho que se a gente parar de aprender, acho que não precisa estar mais nesse planeta, se a gente não tem mais o que aprender. E aí eu digo aprender em todos os sentidos, não estou falando só tecnicamente, aprender termos técnicos, aprender, né, a questão, né, profissional, técnica. Eu acho que aprender também na vida, assim, ter uma inteligência emocional, porque a gente lida com pessoas. A gente fala, eu amo bicho, eu adoro bicho, eu quero trabalhar com bicho minha vida inteira, mas você trabalha com pessoas, né? Para atender os animais, claro, mas você trabalha com pessoas. Então, eu acho que são duas questões assim que são extremamente importantes para mim. É desenvolver inteligência emocional, eu sempre tento trabalhar isso, né? Da melhor forma possível, até para minha vida, né? Pessoal, fora profissão. E estar disponível para aprender. Eu acho que a gente está sempre pronto para aprender alguma coisa nova e que vai ser um diferencial na nossa vida. Assim. Mesmo nas crises, é o que eu falo assim, no mesmo momento que você acha que não está bom, realmente, tem vários momentos que a gente passa que são bem complicados, né? Profissionalmente e pessoalmente, mas que tirar uma lição daquilo, aprender algo com aquilo, acho que é importante. Então, eu vejo isso como uma característica, né, além da inteligência emocional, de sucesso. Doutora Michele Mendonça, muitíssimo obrigado. Tivemos aqui uma conversa muito legal sobre codorna. Eu mesmo aprendi muito aqui. Fazia tempo que eu não trafegava nessa área, né? Mas muito legal mesmo. Muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, pela sua disposição de estar aqui com a gente, né? Dividindo aí a sua expertise com as pessoas que nos acompanham. E aos nossos participantes aí também, agradeço aí vocês estarem nos acompanhando. Podem ficar ligados que a gente está aí com uma série de entrevistas super legais aí planejadas e continue nos acompanhando que novas entrevistas virão. Michele, eu deixo as palavras finais para você. Muito obrigada pelo convite, professor, parabéns pelo projeto, né, todos envolvidos aí com o projeto do podcast, o Aviário, aos nossos ouvintes, né, e que estejam abertos para ouvir sobre as pequenas notáveis, que elas realmente são incríveis. Obrigada pela atenção de vocês, eu fico extremamente honrada em poder dividir isso e participar. Pessoal, estamos finalizando mais um episódio do nosso podcast O Aviário e a gente gostaria de fazer um convite a todos vocês que têm nos acompanhado para que mandem sugestões para o nosso canal de novos entrevistados. A gente quer aumentar aí a nossa rede de contato e todas aquelas pessoas que vocês conhecem, que têm vínculo com a avicultura, serão muito bem-vindos como indicação para os nossos próximos episódios. Então eu vou deixar com vocês aqui o nosso e-mail de contato para que vocês possam fazer as indicações. O nosso e-mail vai aparecer aqui na tela escrito, chama hello@wisenethics.com.br. A gente aguarda com a indicação de novos nomes de vocês. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.